Olá meu irmão, olá minha irmã, hoje aqui para mais um vídeo espírita, hoje respondendo qual a melhor vacina. Existe tanta dúvida em relação a isso e é um tema que não parece um tema espírita, mas é. Qual a melhor vacina? Aquela vacina que o brasileiro deveria tomar e deve procurar o tempo todo. Então nós começamos a palestra respondendo sobre isso. Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, o autor espiritual Hilário Silva, um livro ditado por ele, escrito pelo Chico. Saturnino Pereira era francamente dos melhores homens. Amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse a dor a consolar, aí estava de plantão. E não só isso. No trabalho era um amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades era um sorriso generoso, parecendo um raio de sol, dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele, entre o pasmo e a amargura. Saturnino ferido, logo Saturnino, o amigo de todos, suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu-o ao automóvel, internando-o de pronto em magnífico hospital. Operação feliz, o cirurgião informou. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em breve. Longe deste quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Reclamava uma companheira. Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente o Saturnino, que nos ajuda a todos, vem ser a vítima, comentava um outro amigo. Vamos ajudar o Saturnino, falava o outro. Cotizemo-nos todos para ajudá-lo, mas também não faltou quem dissesse. Que adianta a religião, tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Ele vive para os outros. Na caridade é um herói anônimo. Por que o infausto acontecimento? Expressava um colega materialista. E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto, sorriu resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo, estava triste. À noite, em companhia da esposa, diz o autor espiritual, compareceu à reunião espírita. Era sessão íntima. Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. Consagrado ao serviço de prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso. Saturnino, meu filho, não fique desamparado, não se creia desamparado e não se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente, é aquele planejamento reencarnatório que a gente tanto fala. Excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. E aí ele fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, você era poderoso sitiante no litoral brasileiro e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. E você implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem dos outros.
Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continuou lutando, e o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado, em definitivo, por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas você perdeu só um dedo. Regozije-se, você está pagando em amor o seu empenho à justiça. Essa história é muito bonita, por isso que vale tanto a pena a gente aprender, estudar as obras e ler os livros. A gente sempre aprende um pouquinho mais. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas, lágrimas de conforto, de apaziguamento e de alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. É porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico o licenciara por 30 dias, ele respondeu simplesmente: o senhor está enganado, eu não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando, fábrica adentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo: graças a Deus. É uma história, mais uma das histórias lindas que o Espiritismo nos traz e que nos mostra o quanto Deus é soberanamente justo e bom e o quanto há de acréscimo de misericórdia divina, não é? Aristóteles diz que a grandeza não consiste em receber honrarias, mas em merecê-las. A mensagem Saúde Integral de Joana de Ângeles, por intermédio da psicografia de Divaldo, aborda a importância de deixarmos fluir em nossas vidas a energia do amor como fator de cura e de sanidade fisiopsíquica. Forçoso reconhecer-se que o ser atual é um somatório de experiências próximas e remotas. Neste contexto, o amor assume papel preponderante em razão das energias que libera no sistema imunológico, fortalecendo-o no sistema nervoso simpático e nos glóbulos brancos, fundamentais na luta pela preservação da saúde. Uma organização fisiopsíquica sadia resulta na perfeita identificação entre o espírito e o soma, como decorrência das reencarnações anteriores ou das conquistas atuais, preparando a existência em marcha para a plenitude. Existe uma série de frases, e aí a gente se vincula a algumas, que na vida nós nunca perdemos, ou nós ganhamos ou nós aprendemos. O Chico certa vez disse que o trabalho no bem engrossa o fio da vida. Fazendo o bem, merecemos o bem. Fazendo o mal, teremos que expiar aquilo que nós cometemos. Então, façamos o bem. Nos alinhemos com as causas de Deus. Vamos ajudar ao próximo, vamos cuidar, vamos amar. O Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, diz que tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. E a pior dor para um espírito é a sensação de tempo perdido. O espírito Neio Lúcio tem um outro texto, também bem importante, é um texto curto, e para isso a gente começa agora a falar um pouquinho desse texto. Palavras aos enfermos. Toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que Nola transmite. A dor física pacientemente suportada é golpe de buril divino, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem luz sublime no peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas que a providência lhes endereçou em benefício deles mesmos. Em compensação, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo à insubmissão. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação da alma. A enfermidade ligeira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação para o caminho do bem. A moléstia
incurável no corpo e reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior, quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor em todas as ocasiões é a serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço de perfeição que ainda não sabemos realizar. E aí a gente fala um outro texto aqui, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, de Vianney, 1863, é um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto, do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele cita aqui um texto bem bacana, algumas passagens que devem ser ditas para a gente poder pensar. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres, eu sem a vontade de bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não se atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas nossas aflições, voltai sempre os nossos olhos para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição. Ah, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz? Oh sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Então, não pediríeis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na sua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto será sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora, espera e tem coragem. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegres? E quem sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por outra vez, pensa em tudo o que venho a dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Então, pelo que nós observamos, os porquês das doenças, nós podemos finalizar essa palestra interpretando qual a melhor vacina. É a prática do amor, é a evolução espiritual. Essas várias vacinas, daqui a pouco serão dezenas de vacinas diferentes que os governos oferecem, são importantes, sem dúvida. Mas a grande vacina, aquela que nos poupará problemas futuros,
é a vacina do bem, a vacina da caridade, a vacina da prática do amor, a vacina da lealdade. Façamos simplesmente aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar, e então a nossa vacina terá cada vez mais eficácia. Um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.